Tem coisa que a gente nunca esquece. Como o exato segundo em que tudo que você acreditava vira fumaça. Para mim, foi uma foto. Um simples clique de câmera. Nem era minha. Mas foi o suficiente para enterrar o que restava do meu casamento. Eu sempre vivi atrás das lentes. Não como aqueles fotógrafos de revista, que brilham em eventos badalados. Meu mundo era mais simples. Casamentos, festas de família, encontros de empresa quando o mês apertava. Fotografar gente feliz virou meu sustento. E, de algum jeito, isso também me protegia. Observar o mundo sem ser notado, era quase uma forma de sobreviver. Mas ironia tem nome. E, no meu caso, ela se chama Clara. Quem tirou a foto que destruiu minha vida foi o Tiago, amigo de anos, também fotógrafo. Ele me ligou numa quinta noite, na correria. Tava atolado com um álbum de casamento que precisava ser entregue até sábado. Me pediu ajuda para editar umas imagens em RAW. Um favor entre colegas. Nada demais. Aceitei sem pensar. Peguei os arquivos, joguei no computador e comecei o de sempre: ajustar luz, corrigir tom de pele, limpar o fundo. Coisa rotineira. Mecanismo automático. Meus dedos sabiam o que fazer antes mesmo que eu pensasse. Até que apareceu ela. A imagem. Era uma cena de festa, o casal no centro, brindando, sorrisos abertos, luz amarela estourando por trás. Tudo parecia perfeito. Mas eu, que sempre enxerguei os detalhes por instinto, senti algo diferente. No canto da imagem, quase desfocado, estavam duas pessoas. Uma mulher de vestido preto, cabelos presos, rindo do que o homem ao lado dizia. Ele segurava a cintura dela com naturalidade. Ela pousava a mão no peito dele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi ali que o tempo parou. Demorei uns segundos para entender por que aquilo me incomodava tanto. Então o rosto dela virou um pouco. E eu soube. Antes mesmo da certeza, eu soube. Era Clara. A mulher com quem eu dormia havia 7 anos. A mesma com quem eu tinha dividido sonhos, contas e silêncios. Ampliei a imagem, tremendo. Dei zoom até a tela distorcer. Queria achar um erro, uma coincidência, qualquer coisa. Mas não tinha engano. Era ela. O sorriso era dela. O colar que eu mesmo tinha dado no nosso último aniversário. A pequena tatuagem na clavícula, aquela que ela fez num fim de semana que, segundo ela, passou com a irmã em Ubatuba. Ela nunca tinha mencionado esse casamento. Naquele fim de semana, me disse que precisava respirar um pouco, ficar com a família. E ali estava ela. Rindo com outro homem, abraçada com a naturalidade de quem já fez aquilo antes. Não era só o toque. Era o jeito como ela olhava para ele. Como se o mundo inteiro tivesse ficado em silêncio ao redor. Fiquei ali, paralisado. Não com raiva. Ainda não. Era um tipo de choque surdo, uma vertigem que começava no peito e descia até o estômago. Continuei passando as fotos. Uma atrás da outra. Quase mecânico. Imagem 142. Depois 166. 189 e 205. Ela aparecia em todas. Com o mesmo homem. Sempre próximos demais. Intimidade em cada gesto. Um carinho que não precisava de legenda. Foi quando percebi, aquilo não era uma escapada. Não era um erro de uma noite. Era uma história paralela. Um enredo inteiro acontecendo atrás da cortina da minha vida. E o pior, ela nem tentou esconder. Nem por um segundo pensou que eu pudesse descobrir. Porque ela sabia que eu nunca olhava. Nunca desconfiava. Mas agora, eu estava olhando. E juro, a partir dali, eu já não era mais o mesmo. Depois daquela noite, eu deixei de ser apenas um marido. Virei investigador. Virei analista de detalhes. Cada sorriso, cada suspiro da Clara, virou pista. Cada gesto cotidiano carregava um possível segredo. E eu observava. Silencioso. Invisível, como sempre fui atrás das câmeras. Mas agora, com os olhos abertos. Não falei nada para ela. Ainda não. Não que eu quisesse engolir calado, mas era cedo demais. Eu precisava entender quem era aquele homem. O que ele representava. E principalmente, há quanto tempo ele estava no nosso cenário, sem que eu percebesse. Nos dias seguintes, Clara se comportava como sempre. Me dava beijo de bom dia, perguntava se eu queria café. Mandava mensagem no meio da tarde perguntando se eu ia jantar em casa. Um roteiro ensaiado, quase perfeito. Mas eu já sabia a verdade por trás da performance. E isso fazia tudo doer ainda mais. Ela não estava tentando esconder. Não com esforço, pelo menos.
Talvez porque estivesse certa de que eu jamais suspeitaria. Que eu estava seguro demais na nossa rotina para enxergar as rachaduras. E ela não estava errada. Eu nunca tinha olhado. Até agora. Aquela noite, depois de mais uma sequência de fotos indigestas, eu sentei na frente do computador e reabri a imagem onde ela parecia mais nítida. E comecei a trabalhar nela. Mas não como fotógrafo. Como caçador. Ajustei contraste, aumentei nitidez, brinquei com as curvas de luz. Queria só uma coisa, ver o rosto do homem ao lado dela. E consegui. Não era famoso. Não era ninguém que eu conhecesse. Mas era alguém com dinheiro, dava para ver. Relógio de grife, camisa de linho, postura de quem está sempre confortável demais nos lugares errados. Peguei a imagem e joguei numa ferramenta de busca reversa. Demorou menos de meia hora. E lá estava o nome dele. Eduardo Pacheco. Corretor de imóveis de alto padrão, bairro Nobre de Campinas. Separado. Pai de 2 filhas adolescentes. Com uma rede social impecável, dessas que fingem naturalidade, mas são ensaiadas até o último filtro. E em meio às fotos de cafés caros e apartamentos de luxo, uma imagem chamou minha atenção. Era ele. Numa varanda de restaurante, taça de vinho na mão, olhando para alguém fora do quadro. E do outro lado da mesa, só aparecia um copo de vidro. Mas eu conhecia aquele copo. Era parte do nosso jogo de jantar. Os mesmos que compramos juntos, na nossa primeira Black Friday. Foi ela quem tirou aquela foto. Não havia dúvida. E aquele jantar? Não foi o primeiro. E duvido que tenha sido o último. Nesse dia, ela chegou tarde em casa. Disse que a reunião com a chefe tinha se estendido. Tinha o cheiro de um perfume que não era o dela. Ou pelo menos não o que ela usava comigo. E o hálito, era vinho. Seco. Caro. Eu sorri. Como se não soubesse de nada. Ela tirou os sapatos na sala, disse que estava exausta, e subiu. Eu fiquei. Parado. Diante da tela. Diante do dossiê que eu nem sabia que estava construindo. Ali, percebi que não ia mais voltar atrás. Não era mais sobre raiva. Era sobre recuperar o que restava da minha dignidade. Nos dias seguintes, comecei a juntar provas. Print de mensagens, histórico de localização. Um print aqui, um e-mail ali. Tudo armazenado num pendrive escondido num envelope vazio de exames médicos, que ela nunca abriria. E então, uma ideia. Escrevi Viagem Ouro Preto 2018 na capa do arquivo. Lá dentro, não tinha nenhuma paisagem histórica. Só o que eu precisava para expor cada detalhe da farsa. E quanto mais eu investigava, mais clara a verdade se tornava. Ela não era descuidada. Ela não era impulsiva. Ela só achava que eu nunca teria coragem de procurar. E foi isso que me fez continuar. Porque se tem uma coisa que um homem traído precisa, é coragem. Coragem para não explodir. Coragem para observar. Coragem para ver, com os próprios olhos, tudo o que sempre evitou. E naquele momento, eu já não era mais o homem que Clara deixou para trás. Eu era outro. Depois que a ficha caiu, nada mais era só rotina. Cada gesto dela parecia coreografado, como se Clara estivesse encenando uma peça da qual eu já sabia o final. E mesmo assim, eu me fazia de público distraído. Aplausos silenciosos. Expressão neutra. Por dentro, eu gravava tudo. Naquela semana, ela passou a ser ainda mais atenciosa. Me oferecia o último pedaço de bolo. Me ligava no meio da tarde só para dizer que me amava. Deixava bilhetinhos na geladeira, perguntando se eu queria que ela trouxesse algo do mercado. E o mais estranho, começou a elogiar minha barba, coisa que nunca tinha feito em 7 anos. Ela não estava apaixonada de novo. Ela estava medindo. Avaliando se eu ainda estava dormindo. Se o marido bom e calado ainda estava ali, cego, passivo, aceitando a vida no automático. Mas eu tinha acordado. E observava tudo em silêncio. Comecei a prestar atenção nas pequenas ausências. As saídas no meio da tarde. As reuniões de última hora. Os banhos longos assim que chegava em casa. O telefone, que ela já não deixava mais na mesa da sala. Sempre por perto. Sempre bloqueado. Eu não a confrontava. Porque eu não queria apenas a verdade jogada no ar. Eu queria provas. Claras. Frias. Indiscutíveis. Reuni todas as fotos do casamento, claro. Mas fui além. Descobri que o tal Eduardo tinha um perfil fechado no Instagram, mas com uma pequena falha, os seguidores. Entre eles, adivinha quem estava? Clara. Sem curtidas. Sem comentários. Só o seguir. Mas para mim,
Aquilo era como uma assinatura. Uma marca d'água invisível em cima da traição. Procurei mais. E acabei encontrando outra foto. Eduardo num café de fachada envidraçada, com aquele mesmo sorriso relaxado. E sobre a mesa, uma caneca azul de cerâmica. Era uma das nossas. Clara tinha levado uma para trabalhar no escritório uns meses antes. Disse que queria algo de casa por perto. Agora eu sabia onde ela estava, de verdade. E mesmo assim, continuei calado. Era como se eu estivesse montando o quebra-cabeça de um crime, peça por peça, com a vítima ainda dormindo ao lado do assassino. E então veio a chance. Liguei pro Tiago, meu amigo fotógrafo, o mesmo que me tinha enviado os arquivos. Disse que queria oferecer um mimo aos convidados do casamento, mandar algumas fotos impressas como cortesia. Um pretexto bobo. Mas ele não desconfiou. 5 minutos depois, ele me mandou a lista. Nomes, sobrenomes, e-mails. E lá estava ele. Eduardo Pacheco mais um, Clara M. de Azevedo. Sem disfarce. Sem pseudônimo. Sem pudor. Como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Como se ela nunca tivesse tido uma aliança no dedo. Fechei o notebook com calma. Me levantei, peguei um copo d'água. Mas a mão tremia. Porque naquele instante, tudo o que eu precisava estava ali. Ela não poderia negar. Não poderia justificar. Ela havia assinado sua própria sentença com aquele nome ao lado do dele. E ali, eu soube. A parte do silêncio tinha acabado. Agora era hora de preparar o palco para o segundo ato. No sábado seguinte, Clara se arrumava na frente do espelho com mais cuidado do que o habitual. Vestido que ela só usava em ocasiões especiais. Maquiagem impecável. Um perfume doce, diferente. Disse que ia para um evento de networking no centro, algo de última hora. Eu apenas assenti. Vai com calma, eu disse. Ela sorriu, satisfeita. Beijou meu rosto e saiu com pressa. 20 minutos depois, eu estava com a chave do armário na mão. Fui até o fundo, onde ela guardava um celular antigo, daqueles que dizem estar quebrados mas ainda ligam. Bastou conectar no carregador. 5 minutos, e a tela acendeu. Nenhuma senha. E lá estavam eles. Mensagens. Fotos. Vídeos. Registros de localização. Selfies dos dois, em quartos de hotel que não eram nossos. Risadas congeladas em pixels. Mensagens com apelidos que eu nunca ouvi da boca dela. Datas, horários, motéis com nomes discretos. Ela não era descuidada. Ela era confiante. Acreditava que eu nunca desconfiaria. Nunca procuraria. Mas eu tinha procurado. E tinha achado. Peguei o carro. Liguei o GPS do celular dela. E fui seguindo o ponto, que se movia lentamente pelas ruas até parar diante de um hotel boutique no Jardim das Palmeiras. Estilo colonial, discreto, mas caro. A placa dourada brilhava sob a luz dos postes. No estacionamento, a confirmação final. 2 carros. O dela. E o dele. Lado a lado. Estacionados como 2 cúmplices em paz. Não entrei. Não bati na porta. Não gritei no saguão. Fiz o que sempre soube fazer. Fotografei. Simples, direto, implacável. E voltei para casa. Abri a porta com calma. A mesma casa onde crescemos como casal. Onde dividimos alegrias, contas, aniversários e silêncios. Tudo agora parecia outra coisa. Um palco de mentira. Um cenário mal iluminado. Fui até nosso quarto. Peguei uma das imagens. Escolhi com cuidado. Não a mais óbvia. Não um beijo ou abraço. A mais sutil. A mais cruel. Ela rindo, mão no peito dele, olhos voltados para ele com uma ternura que eu já não conhecia. Coloquei dentro de um envelope branco. E deixei sob o travesseiro dela. Depois esperei. Clara chegou tarde. Passos leves no corredor, bolsa sendo deixada no sofá. Subiu, tirou os sapatos no corredor como sempre fazia. E então, silêncio. Logo em seguida, o som de papel sendo tocado. Depois mais silêncio. O tipo de silêncio que não vem do sono, mas do susto. Minutos depois, ela desceu. Envelope na mão. Olhos arregalados. A calma ensaiada desfeita. O que é isso? Ela perguntou, já em tom defensivo. Levantei o rosto e encarei. É você. E o Eduardo Pacheco. Ela empalideceu. Foi como se a respiração dela mudasse de peso. Por dentro, eu sabia, ela não sabia o quanto eu já tinha visto. E isso, era a minha vantagem. Você ficou me espionando, ela tentou se proteger,
jogando a culpa de volta. Não, eu disse, tranquilo. Eu só estava editando umas fotos. O Tiago lembra? Pediu ajuda com um casamento. Ela não respondeu. Então levantei. Fui até o escritório e voltei com outra pasta. Mais pesada. Coloquei na frente dela, com calma. Isso aqui é a parte final da edição. Ela abriu. E encontrou tudo. Fotos, prints, localização. Vídeos. Mensagens. Pagamentos. Horários. Uma linha do tempo construída como uma denúncia judicial. Ela folheou com os olhos duros. O rosto começava a perder expressão. Quando terminou, abaixou os braços. Você invadiu minha privacidade, ela murmurou. Não precisei invadir, falei. Você só nunca pensou que eu fosse olhar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois riu. Um riso nervoso, seco. De quem tenta se agarrar à última desculpa. Você sempre foi assim, controlador. Obsessivo. Eu devia ter previsto. Aquilo me doeu. Não porque eu acreditasse. Mas porque mostrava que ela ainda estava tentando virar o jogo. Você me traiu, Clara. Mentiu. Por meses. E ainda teve a coragem de usar nossos pratos, nossa casa, até nosso cachorro serviu de álibi uma vez. Ela me olhou como se não me reconhecesse mais. Porque eu me sentia sufocada, ela soltou. E mesmo assim, ficou. Pelo conforto. Pela imagem. Pelo costume. Como se eu fosse um móvel. Uma obrigação. E foi aí que eu entendi, ela não me amava. Nem me odiava. Eu era invisível para ela. E agora, ela ia descobrir o peso de me ver de verdade. A madrugada passou em silêncio, quebrado só pelas tentativas dela de resgatar alguma versão aceitável do que tinha feito. Frases soltas. Desculpas improvisadas. Tentativas de inverter os papéis, como se eu fosse o vilão por ter descoberto a verdade. Mas eu não me abalava. Porque naquele ponto, Clara já não era minha esposa. Era só uma mulher tentando manter de pé uma mentira que desmoronava rápido demais. Eu subi, deixei que ela ficasse na sala tentando decidir se ainda havia algo que pudesse ser salvo. No quarto, liguei meu notebook e abri o que seria minha despedida. Chamei o arquivo de nosso álbum verdadeiro. Um nome simples, quase poético. Dentro, organizei todas as imagens. Uma sequência como num slideshow de casamento, só que ao contrário. A destruição do que foi, contada em imagens e datas. Ela e Eduardo nos bastidores da festa. Olhares, toques, gestos pequenos mas reveladores. Em seguida, capturas de tela das mensagens. Trocas íntimas, planejamentos de encontros. Até vídeos curtos de tela, mostrando ela digitando enquanto dizia estar em reunião. No final, uma foto só. O estacionamento do hotel. O carro dela. O carro dele. Juntos, imóveis, como cúmplices calados. E depois, uma tela preta. Com uma frase branca, clara como faca. Esse material foi enviado ao meu advogado, à sua irmã e ao setor de compliance da empresa onde você trabalha. Deixei o notebook aberto sobre a cama. E esperei. Ela subiu pouco depois. Caminhou devagar, como quem sente o peso do chão aumentando a cada passo. Quando viu a tela, parou. Só ficou olhando. Apertei a barra de espaço e deixei o vídeo rolar. Não houve gritos. Só aquele tipo de silêncio que toma conta quando a verdade é grande demais para caber na boca. Quando acabou, ela me olhou. E pela primeira vez, o medo estava ali. Nu. Sem maquiagem. Sem justificativa. Você não fez isso, ela sussurrou. Fiz. E farei de novo, se for preciso. A menos que você facilite as coisas. Ela entendeu. Era um aviso. Uma linha que eu traçava no chão. Abri a gaveta e entreguei um envelope de verdade dessa vez. Dentro, os papéis do divórcio. Nada de pensão, disputa de bens, nem chantagem. Apenas a condição, ela sairia da casa sem escândalos, sem espetáculo. E a vida seguiria. Ela não assinou naquela hora. Tentou tudo antes. Chorar, acusar, ameaçar. Disse que eu ainda amava. Que aquilo era só uma crise. Que podíamos tentar recomeçar. Eu não respondi. Só a deixei falando sozinha, enquanto limpava o escritório. Porque eu sabia que ela não estava lutando por mim. Ela estava lutando por controle. Pela imagem que havia construído. Pelo papel de mulher perfeita que agora escapava pelas frestas da verdade. Na manhã seguinte, encontrei o envelope de volta. Embaixo da porta do nosso quarto. Assinado.
Nenhuma palavra. Nenhum bilhete. Só a assinatura dela, como um fim. Às 6h17, ouvi a porta da frente. Um clique. O fim de uma era. Ela não levou bagagem. Não fez discurso. Não se despediu nem do nosso cachorro. Deixou tudo. Até a escova de dentes. E ali, no vão da porta, eu finalmente entendi o que era o silêncio de verdade. A casa amanheceu vazia. Não aquele vazio de quando alguém sai para trabalhar. Era outro tipo. Um silêncio pesado, espesso, que parecia ter preenchido todos os cantos. Cada móvel, cada porta entreaberta, cada corredor guardava a sombra de alguém que tinha ido embora sem dizer adeus. Mas, curiosamente, eu não chorei. Fiquei ali, parado na porta, sentindo o ar da manhã entrar pelas frestas da janela. E, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo sem sentir que algo me apertava por dentro. O que veio depois não foi alegria. Foi algo mais difícil de explicar. Uma mistura de paz e exaustão. Como quem sobrevive a um naufrágio e acorda numa praia deserta, cansado demais para comemorar, mas vivo. Passei a manhã andando pela casa. Recolhi os vestígios dela, um a um. A escova de cabelo no banheiro. Os brincos esquecidos na penteadeira. O casaco pendurado atrás da porta. Não joguei nada fora com raiva. Fui guardando, como quem limpa um altar antigo. Como quem entende que certos símbolos precisam sair de cena para que a vida continue. No final da tarde, sentei no sofá com uma xícara de café. Liguei a vitrola antiga que ela nunca soube usar. A agulha encontrou o vinil e começou a tocar uma daquelas músicas antigas, que a gente ouvia no começo, quando tudo ainda era leve. E eu deixei tocar. Não por saudade. Mas para lembrar a mim mesmo que nem tudo foi mentira. Que houve momentos reais, mesmo que tenham se perdido pelo caminho. À noite, apaguei as pastas no computador. Todas. O álbum de casamento. O dossiê. As provas. Não porque queria esquecer. Mas porque elas já tinham cumprido seu papel. Guardei só uma foto. Aquela que me acordou. A que me tirou o chão. Não como lembrança amarga, mas como marco. Um ponto de virada. Porque foi naquela imagem que eu deixei de ser o homem distraído que aceitava migalhas de afeto. No dia seguinte, saí para caminhar. Levei minha câmera comigo. Não para trabalhar. Nem para fugir. Só para olhar o mundo de novo. Vi um menino brincando com o pai num parquinho. Um casal de idosos dividindo uma coxinha num banco da praça. Uma mulher sozinha, sentada sob uma árvore, com um livro aberto e os olhos perdidos entre as páginas. Ela parecia leve. Inteira. Alheia a qualquer expectativa. E ali, sem pressa, eu levantei a câmera. Esperei a luz certa. E cliquei. Pela primeira vez em meses, não havia peso naquele gesto. Nenhuma dor por trás da lente. Apenas o desejo de capturar o agora. Porque a vida, do jeito mais estranho possível, me devolveu a chance de recomeçar. E naquele instante, eu soube. Eu não precisava mais recortar ninguém da minha história. Eu só precisava escrever uma nova. Do começo. Mais limpa. Mais real. Mais minha.